Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Aqui quem fala é a missionária Marta, amém? Deus tem me incomodado para poder estar subindo determinados vídeos, tá? O Espírito Santo de Deus tem direcionado cada palavra através de sonho, através de visão. E tem ministrado os versículos que eu tenho que passar correspondente a cada visão, correspondente a cada sonho que ele tem entregado. Hoje é dia 17/9/2024. O dia 16, ontem, ele me deu 2 sonhos. Glória a Deus, aleluias. E eu vou compartilhar com vocês um dos sonhos. Amados irmãos, o Senhor tem me pedido santificação, separação, consagração. E consagração significa santidade, ser santo, ser consagrado, ser santo, ser separado. Amém? E a consagração tem muito a ver com os nazareus. Amém? E os nazareus, por exemplo, Sansão, ele tinha um nazareu. Era nazareu de Deus, consagrado a Deus, e não podia cortar o cabelo. Amém? Paulo chegou a fazer um nazareu, ele chegou a rapar a cabeça para poder pregar o evangelho. Essa foi a estratégia que o Senhor deu para ele. Glória a Deus, aleluias. Foi um nazareu, foi um voto. Muitas das vezes o nazareu é relacionado a um voto que você faz para o Senhor e tem que cumprir sim ou sim. Amém? E uma das coisas que o Senhor me pediu foi para estar colocando esse lenço sobre a minha cabeça. E as palavras que ele me deu foi: estarei te dando mais autoridade para falar para as nações. Assim foi a palavra que ele me deu. E me pediu que tivesse com o cabelo solto e não amarrado. Eu sou uma pessoa que gosta muito do cabelo amarrado. Me incomoda o cabelo solto. E usar o lenço também, de uma certa forma, me incomodava. Agora eu acostumei um pouco mais, mas não era do meu costume fazer isso. Eu faço por obediência ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, então o Senhor entrega os sonhos e entrega as palavras, direcionando o que exatamente o Espírito quer falar à igreja nesse momento, nesse dia, nessa hora. E trazendo uma orientação para nós como igreja, para esse tempo que nós estamos vivendo. E o que o Senhor tem mais me feito falar é a respeito da preparação da noiva. Amém? É uma preparação para a noiva, para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor tem revelado coisas, tempos apocalípticos, tem trazido muita revelação em relação a isso, para entregar para a igreja. Por isso, ele me pediu também que fizesse vídeos e subisse vídeos. Glória a Deus, aleluias. Não faço isso para monetizar, porque não tem canal monetizado. Eu faço isso para que mais almas alcancem e mais pessoas que estão despreparadas dentro da igreja, que estão dormindo, comecem a despertar para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo profético que nós estamos vivendo. Glória a Deus, aleluia. Então, de acordo com a ministração do Espírito Santo, de acordo com o que ele vai me ministrando durante o dia, durante a noite, eu vou fazendo vou escrevendo o que ele vai ministrando. Inclusive os versículos é o Espírito Santo de Deus que me dá, para a glória e honra dele. Amém? Glória a Deus. Todos os sonhos, todas as revelações, amados, que Deus entrega, todas as profecias que Deus entrega para alguém, dar para outra pessoa, tudo isso tem que estar baseado na Bíblia. Não pode estar fora da Bíblia, tá? Se estar fora da Bíblia, se não tem um anexo com a Bíblia, se não tem uma relação bíblica,
isso que a pessoa está falando, se não tem nenhum versículo que fundamenta essa visão ou essa revelação, isso não vem da parte do Senhor. Então, toda profecia, ela tem que ter uma base bíblica, tá? Não é autorizado da parte do Senhor profetizar algo que não seja bíblico, porque se não é da palavra dele, não vem dele. Então, isso a gente tem que estar analisando. Glória a Deus, aleluias. Nós, nesse tempo, somos testemunhas do Senhor. Todos nós somos chamados para testemunhas. Amém? Nesse tempo. Nesse tempo, estou anunciando, de acordo com as revelações do Espírito Santo de Deus, a respeito também do exército, tá? Que segue ao Senhor Jesus aonde ele vai, que são 144 mil de Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Glória a Deus, aleluias, porque eles já estão prontos já para poder manifestar e já foram selados. Glória a Deus, aleluias. No entanto, se você analisar as escrituras falam em Apocalipse, né? João vê os 4 anjos segurando os 4 ventos, e quando ele está segurando esses 4 ventos, foi dada uma ordem para que não soprasse sobre a terra, trazendo destruição nas árvores, nem não tocasse as árvores, não tocasse as vegetações, não tocassem nada, não soprassem nada, até que fosse ungido os 144 mil fossem selados, tá? Na hora que acontece o selo dos 144 mil, que o Senhor revelou que eles foram selados até o mês de abril de 2024, foram todos selados. Então, a partir de abril de 2024, já podíamos revelar esse mistério para a igreja, porque eles já estavam protegidos com o selo, aonde o maligno não pode tocá-los. Glória a Deus, aleluia. Então, onde o Senhor começa a trazer mais revelação em relação a eles. E a partir de quando eles são selados, os ventos já começam a soprar. Inclusive, o Senhor me fez fazer um vídeo, não sei se eu fiz em português, que em português estava difícil fazer os vídeos, 1 hora gravando em português, outra hora mais 1 hora gravando em espanhol. Depois de fazer exaustivo estudo também, porque de uma certa forma estamos em oração, em jejum, em consagração, buscando do Espírito Santo de Deus a resposta das visões, do que ele está entregando. Ou seja, há um preço que é pago para as revelações das visões, para que o Senhor entregue a revelação verdadeira e genuína que vem da parte dele, de tudo que é necessário que seja entregue, para que não venhamos ser falsos profetas anunciando coisas que não são. Então há também por detrás de tudo isso uma responsabilidade, amém? E um temor ao Senhor de não estar entregando coisas que não provém do Senhor. Temos que entregar o que provém do Senhor, para não sermos também condenados por ele. Glória a Deus, aleluias, porque o nosso Deus é fogo consumidor, então devemos ter temor em relação a isso. Glória a Deus, aleluias, por isso. Então você vê, por exemplo, que começou a desatar Colômbia, Peru, Estados Unidos, Israel com 11 mil hectares queimados, Brasil, vários locais no Brasil, Peru com 107 focos de incêndio em todo o Peru. Brasil, eu tinha escutado 400 focos de incêndio. Bolívia também, uma seguidora que me segue em Bolívia me mandou uma mensagem falando que lá também estava queimando muito. Incêndios por todos os lados no mundo. O que isso significa?
significa que o Senhor mandou avisar que os ventos iam soltar e soprar sobre a terra, já começou a soprar sobre a terra, trazendo, queimando a terceira parte das vegetações, a terceira parte das árvores. Vocês lembram desse versículo em Apocalipse? Que fala que quando uma determinada trombeta soasse, ia queimar a terceira parte das árvores. Se você somar tudo que está sendo queimado no mundo inteiro, realmente vai dar uma terceira parte, cumprindo assim essa profecia. Então a profecia do Senhor, ela está paulatinamente acontecendo. Glória a Deus, aleluias. Por quê? Porque é necessário que aconteça, porque Jesus vai vir, vai trazer redenção para nós. O Senhor Jesus vai vir, vai trazer recompensa para aqueles, para nós. Glória a Deus, aleluias por isso. E nós somos testemunhas do Senhor. Tudo que nós vemos, tudo que escutamos, tudo que o Senhor nos mostra em sonhos e revelações, estamos sendo testemunhas dele, testemunha do seu Espírito. Amém? Quando estamos numa igreja, quando vemos determinadas coisas e o Espírito Santo nos mostra, é para sermos testemunhas. Amém? Não necessariamente para sair fofocando em relação às coisas que o Espírito Santo nos mostra, porque nós lidamos com as coisas sagradas do Senhor e devemos ter temor em relação a essas coisas, amado irmão. Por isso que às vezes o Espírito Santo foge de determinadas pessoas, porque não tem o discernimento e não tem como vamos dizer, não tem a sabedoria, o entendimento para entender o que o Senhor quer que você faça com essa revelação. E às vezes, não tendo esse discernimento, ao invés de orar e pedir ao Senhor, Senhor, o que devo fazer? Me revelaste isso, o que eu devo fazer? Sai contando para os outros, olha, Deus me revelou isso, isso e isso, e fazendo escândalo. E o nosso Deus não é um Deus de escândalo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos testemunha em todos os lugares. Nós somos testemunhas no mundo, nós somos testemunhas em relação ao ímpio, o comportamento do ímpio, o comportamento do vizinho, o comportamento de todas as coisas nesse mundo. Tudo que vemos, vamos dar testemunho disso depois. Em João 15, 27, fala assim, e eu vou traduzir, eu coloquei os versículos todos em espanhol, porque eu preparo os vídeos em espanhol, glória a Deus, aleluias, mas eu vou traduzir depois, vocês olham aí. Vos darei testemunho também, porque haveis estado comigo desde o princípio. Isaías 43, 10. Vós outros sois minhas testemunhas, disse Jeová, e meu servo que eu escolhi para que me conozcam e creais. E em Apocalipse 11:3 fala o seguinte, e darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício, de panos de saco. Glória a Deus, aleluias, em humilhação. O que significa ser testemunho? É alguém que dá um testemunho, né? Especificamente alguém que testifica em uma causa ou ante um tribunal. E testemunha é alguém que pede, ou seja, que eu peço para estar presente em uma transação. Olha, eu preciso que você seja testemunha nesse matrimônio. Eu vou me casar. Você pode ser minha testemunha? Então, essa pessoa vai aí como testemunha. Glória a Deus, aleluias. Para poder testificar o que aconteceu. Então, no juízo final, nós vamos ser os testemunhos aí. Nós vamos dar testemunho de tudo que vemos e de tudo que houve na terra. A necessidade das testemunhas, a necessidade dos 144 mil sobre a terra é justamente para isto,
para dar testemunhos do comportamento de todos, tanto das pessoas que estão do lado da besta, quanto das pessoas que vão se arrepender e não vão aceitar a marca. Todo esse processo tem que ser olhado, tem que ser vigiado de perto. Por isso a necessidade das testemunhas nesses últimos 3 anos e meio, para testemunhar. Quando aconteça o juízo final, quando aconteça esse julgamento, essas testemunhas vão estar presentes para falar, para testemunhar realmente o que aconteceu. Compreende? Ou seja, nós vimos, nós confirmamos que realmente essa pessoa não quis aceitar o Senhor. Não, estivemos aí, pregamos para ela no fim e ela não quis, ela quis aceitar a marca da besta. Tá entendendo? Ninguém vai poder falar que o Senhor não avisou. Nós estávamos aí, eu vi os sinais. Eu vi, Senhor, que o Senhor colocou o sinal na lua, no eclipse, dia 8 de abril, e ninguém viu. A igreja não viu. Eu sou testemunha de que a igreja não sabe, até o presente momento, que o Senhor cumpriu o sinal de Apocalipse da mulher no céu, com a lua debaixo do pé e com o sol sobre a cabeça com 12 estrelas. Eles não entenderam, eles não estavam despertos, acordados, não estavam com discernimento, estavam todos dormindo. Então, por isso eles não viram, Senhor. Então, eu sou testemunha disso. E quando eu for chamada para testemunhar, eu vou dar o meu testemunho. E vou falar, olha, realmente, Senhor, o Senhor colocou o sinal no céu, ninguém viu. Eles não viram. E quando falava com eles que era esse sinal, muitos deles, Senhor, negavam, dizendo que nós estávamos loucos, que não era, que era da forma que eles aprenderam o evangelho. E muitas das vezes que nós pregamos, Senhor, muitos falaram, não, tá errado, Jesus não vai vir agora. Então, somos testemunhas para, na frente do tribunal, ninguém vai poder negar perante o Senhor, porque vai haver testemunhas. Por isso o Senhor nos dá muitos sonhos e nos dá muitas visões, nos ensinando e nos mostrando para ser testemunhos também espiritualmente de tudo que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Somos testemunhos de tudo que o Senhor nos mostra e de tudo que Ele nos revela. Daremos testemunho em relação a isso também. Ou seja, o que Deus está revelando para muitas pessoas, quando revela e você não fala, você guarda, eu sou testemunha. Tá entendendo? Ah, mas por que guardou e por que não falou? Por que não pregou o que Deus mandou você pregar? Por que não deu o testemunho desse sonho, dessa revelação que o Senhor deu? Porque você não entendeu o sonho que Deus te deu, mas era para outra pessoa, ela ia entender esse sonho, essa revelação, tá entendendo? Por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando de uma forma muito profunda na vida de muitas pessoas, aonde algumas estão crescendo muito em algum entendimento que não tinha, elas começaram a abrir um entendimento. Então, às vezes, coisas que não têm sentido para mim, e quando eu falo, essa outra pessoa vai receber isso, e isso vai fazer um sentido muito grande na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando nela justamente nessa área. Glória a Deus, aleluia, por isso. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder quando haja venido sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até o último da terra. Então aqui está falando o seguinte, olha, o exército, como 144 mil, eles vão ser testemunha até o último da terra, tá? Então, até o último.
enquanto o último da terra não receber o que tem que receber, não receber a palavra, porque a palavra vai ser pregada até o confim da terra, não vai? É necessário que antes que Jesus venha, a palavra ela seja pregada a toda criatura, não é? Os 144 mil, se você analisar hoje em dia, a palavra foi pregada a toda criatura? Eles têm consciência realmente do céu e do inferno? Do que eles estão fazendo vai levar eles para o inferno? Os 144 mil vai descer sobre a terra, ministrando azeite, no poder do Espírito Santo. Amém? Levando a palavra do Senhor até o último. Então, ele vai ser testemunha até o último. Ele vai ver até o último. Entende? Ele vai presenciar o último e ver a reação do último como vai ser. Então, por isso, até o último da terra, tá? Até o último. Ou seja, vai ser para todos. Então, vamos receber poder quando vem o Espírito Santo sobre nós. Seremos testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até o último da terra. Tá entendendo? Então, todos os lugares vai presenciar o poder do Espírito Santo, até a última pessoa da terra vai presenciar o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E Joel 2:28 fala assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão os seus filhos, suas filhas, os anciãos terão sonho, né? Os adultos maiores, os jovens visões. Isso já está acontecendo. Esse espírito já começou a ser derramado a partir do ano 2017, amém? Que o Senhor começou a fazer um chamamento muito forte, justamente em relação à vida do exército dos 144 mil, amém? Então aí o Senhor começou primeiro esse derramamento do Espírito dele sobre a vida dos 144 mil, trazendo sonhos, trazendo revelações, e aí essa porção ela foi aumentando paulatinamente e foi levando essa porção também para outras pessoas. Por isso tem muitos profetas que se levantaram para poder falar, amém? Você vai ver uma quantidade de profetas anunciando coisas e coisas assim que realmente estão acontecendo. Agora você vai ver também falsos profetas levantando, tá? Por isso temos que ter mais prudência em relação a isso, estar vigilante, ler muita palavra, muito jejum, muita oração, muita conexão com o Espírito, estar andando no Espírito justamente por causa dos falsos profetas que vão se levantar. Amém? Então, para nós poder discernir o que vem do Senhor ou não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Para não comer pão contaminado. Amém? Porque a palavra que vem dos falsos não vem da parte de Deus. Vem com contaminação, né? É uma comida contaminada. A revelação que o Senhor me deu através de um sonho ontem, dia 16/9, foi o seguinte: eu caminhava na rua, né? E aí encontrei algumas notas no chão e recolhi essas notas. Andei mais um pouco para frente, eu estava aqui no centro da cidade, onde eu estou vivendo agora. Glória a Deus, aleluias. Eu caminhei um pouco para frente e aí encontrei uma carteira, tá? E eu peguei essa carteira e eu tinha a intenção de encontrar o número de telefone para poder chamar a pessoa para devolver a carteira. Eu vi que a carteira tinha dinheiro, mas eu comecei a buscar aonde guarda as coisas e eu vi muitas fotos. E o interessante é que quando eu começo a abrir essa carteira, eu começo a encontrar fotos da vida pessoal. Desde a infância e aí foi passando para as outras idades. E o Senhor vai me mostrando a vida dessa pessoa desde a infância e vai me mostrando. E eu vou caminhando, olhando isso, paro na frente, num passeio. Nesse passeio, na frente, tinha um ponto de ônibus. E eu paro nesse passeio e continuo buscando. Ao meu lado, eu vi que tinha um homem parado perto de mim, como que se me guardasse aí.
como se me protegesse. Eu senti que era da parte do Senhor, porque era muito grande, eu não conseguia ver seu rosto. Glória a Deus, aleluias por isso. E eu continuava buscando. E eu via retratos, né? Eu vejo retratos de toda a vida, retratos do passado dessa pessoa, do dono dessa carteira. E era um homem, né? E logo eu encontro o retrato da sua vida atual e vejo sua ordenação pastoral. Era um pastor. E quando eu vejo o retrato da unção pastoral, eu vejo outras fotos. E os retratos que eu vejo os retratos onde ele estava, tá? Sentado em uma comunidade pastoral, tá? Com outros pastores, supostamente que estavam fazendo uma reunião e tiraram uma foto, estavam aí. Mas o que o Senhor imediatamente me toma e me leva dentro do evento dessa foto. E eu vejo essa comunidade pastoral, eu posso ver o que acontece aí dentro. Eu vejo cada um e vejo a indiferença muito grande de um para o outro. Eles se tratavam bem, se cumprimentavam, mas havia uma distância, uma parede que colocava limite na relação deles. Uma indiferença muito grande. Como eles se tratavam como se fossem desconhecidos, com fingimento se tratava, como se não fazesse parte desse ministério, como se fossem estranhos. E eu vejo um sentimento de inimizade nesse lugar. Não que eram inimigos ou desconhecidos. Esta indiferença estava relacionado com os seus corações. Estava aqui dentro nos seus corações. Era algo que impregnou em seus corações e eles carregavam isso nos seus corações. Um tinha inveja do ministério do outro, um querendo competir com o outro, um com ódio do outro. Havia uma competição entre eles. E ali não havia uma comunhão e nem um amor de Deus. E esse retrato que eu vejo é o retrato da igreja atual. É o retrato da igreja atual mundialmente. Porque aí eu vejo isso nos países que eu fui e vejo isso no Brasil. Eu vejo isso em todo o mundo. Essa indiferença, essa desigualdade para fazer a obra do Senhor. Essa parede, esse limite, sem deixar fluir o amor de Deus entre nós. Então, não somos igrejas unidas, somos separados. Com indiferença, o ódio, a inveja, a competição. Isso tem separado o povo de Deus. Glória a Deus, aleluias. A rivalidade entre as autoridades instituídas e a competição, não atuantes no mesmo espírito. Não atuantes no mesmo espírito. Isso o Senhor me mostrava. Amados irmãos, isso é a igreja hoje. Não somente pastores, ministros, mas os irmãos também atuam dessa determinada forma. E muitas vezes, por ver exemplos em cima do altar, por ver essa indiferença, crentes novos que chegam, vê essa indiferença muito grande, e o que eles recebem? Recebem isso como se fosse algo normal, e começa a tratar com indiferença os outros irmãos também. Então a igreja não está andando em uma comunhão de Cristo, não está andando no amor de Cristo. É sério isso. 1 de Coríntios 12, 13, porque por um só Espírito fomos todos batizados em um só corpo,
Então, se somos batizados em um só Espírito, para sermos um só corpo, por que andamos tão indiferente e tão longe um do outro? E nesse desamor total, mostrando que não fazemos parte desse um só corpo. Porque é isso que o Espírito Santo me mostrou, que a igreja já não é um só corpo. Cada um está por si. Cada um quer fazer as coisas da sua maneira. O versículo continua: sejam judeus, sejam gregos, sejam escravos, sejam livres. A todos se nos deu de beber do mesmo Espírito. Temos que estar em Espírito. Sabe por que esse comportamento, amados irmãos? Porque todos estão na carne. Por isso esse comportamento, por isso essas brigas, essas contendas dentro da igreja, por isso tanta divisão dentro das igrejas. Porque não andam em espírito, andam na carne. Anda vendo quem tem algo de melhor, porque eu tenho que ser melhor que ele. Não se alegram com as bênçãos que o outro irmão recebe. Se o irmão compra um carro novo, é motivo de inveja. Aonde que tirou o dinheiro para comprar isso? E não faz igual a parábola dos talentos não, das pérolas. Ela perdeu a pérola e todas se alegraram quando encontraram a pérola. Não se alegram com a bênção dos outros. Amados, vocês vão subir com o coração desse jeito? Vocês vão passar pela grande tribulação ou vão ser resgatados com o coração sujinho desse jeito? Eu quero que vocês reflitam em relação a isso. Em relação à saúde espiritual dentro das congregações. Eu estou realmente fazendo a obra do Senhor conforme devo fazer? Ou sou uma pessoa falsa em cima do altar? Ou sou uma irmã falsa com os irmãos? Essa eu gosto, essa eu não gosto. Se o Senhor fala para nós amar a todos, porque Ele é amor, porque Ele nos amou primeiro. Ama seu irmão como a ti mesmo. Aonde está meu coração, está o meu tesouro, amados irmãos. O meu coração está em mim mesmo, nos meus sentimentos. O que eu tenho dentro do meu coração? Em Filipenses 2:12 diz: completa meu gozo, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, unânimes, sentindo uma mesma coisa. Realmente sentimos uma mesma coisa, porque o que o Espírito Santo me mostrou dentro das igrejas, através desse sonho, foi que vocês estão sentindo a mesma coisa, o mesmo ódio, a mesma inveja, a mesma indiferença. Eu te pergunto, vocês estão servindo ao Senhor? A quem vocês estão servindo? Porque com esse coração e da forma que vocês estão, não é o Senhor que vocês estão servindo. Não é o Senhor que vocês estão servindo. É outro Deus que vocês servem. Glória a Deus, aleluias. Sabe por que isso está acontecendo, amados irmãos? Porque se creem superiores, se creem melhores, por isso olha para o outro com desdém, por isso olha com o outro com ar de superioridade, com indiferença, porque crê que é alguma coisa. Amados irmãos, todos nós não somos nada, se não é Cristo em nós, se não é Jesus aperfeiçoando e me revelando e me trazendo os mistérios, quem sou eu? Muitos estão aí pregando na sua própria força.
pregando de acordo com a sua capacidade, com a sua inteligência. Isso é manipular a palavra do Senhor, porque não estão entregando o que o Espírito Santo de Deus manda entregar, estão entregando conforme o desejo dos seus corações. Seus corações duros, sujos. Porque querem ser superiores, querem aparecer mais, querem crescer. Mas a palavra do Senhor diz que se para você crescer, você tem que humilhar. E não se exaltar. Glória a Deus, aleluias. Então, falta o quê? Humildade no espírito. Em Filipenses 2:3 fala assim: nada faça. Depois você olha, porque eu estou traduzindo de acordo com as minhas palavras. E pode que você encontre uma palavra diferente e você confere na sua Bíblia em nome de Jesus. Nada faças por contenda ou por vanglória. A contenda e a vanglória há invadido seus corações. Segundo, antes, bem como humildade, estimando cada um aos demais como superiores a você mesmo. Isso a palavra de Deus está falando. Que nós devemos, com humildade, estimar a cada um dos nossos irmãos como maiores que nós mesmos. Nós devemos abaixar a cabeça para eles e não pensar que eles são menores, mas respeitá-lo como maiores que nós. Isso está falando em Filipenses 2:3, para que vocês leiam isso. A palavra do Senhor tem que começar a fazer parte de você. Se algumas palavras fazem parte de você e outras não, o que está acontecendo? A palavra é como um todo. A palavra ela tem que vir moldar-me por inteiro. E todo versículo tem que ser para mim. Muitas das vezes tomamos os versículos que não nos agrada e pensamos que é sempre para o vizinho. E nunca pegamos o versículo e falamos assim, olha, eu agarro esse aqui, eu tenho que verificar em mim, analisar em mim essa palavra, se eu estou bem ou não perante a presença do Senhor. Então, amados, temos que respeitar aos outros irmãos como superior a vocês. Sejam humildes e não se ponham em posições superiores a ninguém, porque todos nós temos o mesmo Espírito, que nos dá a todos as mesmas porções. Nós temos sobre nossa cabeça as mesmas porções. Não somos melhores que ninguém e não somos superiores a ninguém. Glória a Deus, aleluias. Filipenses 2:4 fala, não olhando cada um pelo seu. Não olha só pelas suas coisas próprias, não. Porque às vezes muitos defendem a eles mesmos, olhando os seus interesses próprios. Vocês têm que começar a olhar pelas coisas dos outros. Isso é fazer a obra do Senhor. O versículo continua, senão que cada qual também pelos outros, para que cada um olhe pelos outros. Não olhe só para você, olhe pelos outros em relação a respeitar os outros, a ver a necessidade do outro. Sejamos imitadores de Cristo, que não se exaltou, mas se fez servo. Nós realmente estamos nos fazendo servo do nosso irmão? Se a pessoa se considera superior ao outro, ela nunca vai se rebaixar para se fazer servo do seu irmão. Porque ela sempre vai ter esse sentimento no seu coração de superioridade, que ela é melhor, que a outra não serve, que a outra não presta, que a outra não é de Deus. Mas você é o quê?
não é para você pregar para essa pessoa se você acha que ela está errando, não é para você auxiliá-la? Ou é para você comprá-la como inimiga e matá-la espiritualmente na fé? Qual que é o seu papel como servo de Deus? Matar o seu irmão na fé? Ou levantar o seu irmão que caiu? Porque muitas pessoas vê o outro caído e o que fazem é pisar em cima. Está certo isso conforme a palavra de Deus? Você que é um servo de Deus conhecedor, está correto isso? Glória a Deus, aleluias. Arranque dos seus corações essa indiferença, busca arrependimento. Se você não consegue, vocês vão ter que fazer isso. Isso que instrui o Espírito Santo de Deus. Amados, se vocês querem entrar para a porta, essa porta da graça que vai fechar e não demora a fechar, antes que entremos numa grande tribulação, se vocês querem ser guardados da tribulação que vai vir, vocês têm que arrepender, porque isso que vocês estão fazendo é pecado. Isso é pecado e é digno de arrependimento. Vocês têm que orar ao Senhor e pedir perdão ao Senhor pelas coisas que vocês estão fazendo. Porque vocês não estão ministrando vida, vocês estão ministrando morte com as atitudes de vocês. Vocês estão matando pessoas espiritualmente. E vocês vão ser cobrados do Senhor sobre essas coisas que vocês estão fazendo, sobre esses comportamentos. Glória a Deus, aleluias. Então essa indiferença está sendo cultivada nos corações. Muitos estão deixando isso crescer, alastrar por toda a congregação. Às vezes começa em 1, 2 pessoas, 3 pessoas, um grupinho pequeno. Depois está toda a congregação contaminada com essa indiferença, ao ponto de ninguém conseguir sentir a presença de Deus mais nesse lugar. Ao ponto de as pessoas começarem a sair de fininho, porque o diabo entra e começa a ficar insuportável esse lugar. E essas pessoas estão sendo usadas por Satanás, não se dão conta que é o espírito maligno que está usando elas, para trazer divisão, contenda, inveja, todos os espíritos malignos. No Chile fala o seguinte: espírito de inveja, espírito de confusão, espírito de pleito, brigas. São espíritos malignos que atuam através de você. E vocês não se dão conta que são espíritos. Vocês acham que isso é normal do ser humano tratar as pessoas com essa indiferença. Espírito de indiferença. São espíritos malignos que estão atuando através de vocês e vocês acham que vocês são os santos maiores dentro da congregação. Não se dão conta desses espíritos que estão tomando vocês para trazer essas divisões. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, está na hora de limpar esses corações de vocês. Está na hora de pedir perdão ao Senhor, porque na realidade muitos de vocês não compreendiam isso. Glória a Deus, aleluia. Em 1 de João 4,7 diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o que não ama não é nascido de Deus. Se você não está amando o seu irmão, se você não suporta o seu irmão, amado irmão, você não ama, e se você não ama, você não é de Deus. Você já passou a ser agora parte do inimigo. O inimigo já faz parte com você nesse pacto, nessa aliança, desse ódio, dessa indiferença que você está tendo com essa outra pessoa. Aí está a brecha que você está abrindo para o inimigo entrar na sua vida. Por isso, muitas das vezes, você não sai adiante. Você não recebe as bênçãos que você deveria receber. Porque está contaminado o seu coração com essas coisas. Seu coração não está completamente limpo. Não há amor. Porque quando há amor, há cura, há sanidade. Quando há amor, há perdão genuíno.
Amém? Quando há amor, há edificação, a cura espiritual, a cura da alma. Então, os milagres do Senhor acontecem na vida da pessoa. Mas quando há indiferença e quando há todos esses sentimentos, como Deus pode operar aí? E como vai fluir você como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus no altar? Porque a palavra do Senhor fala que não pode de uma árvore fluir, dar 2 frutos. Glória a Deus, aleluias. Não pode um manancial de água jorrar água amarga e água doce. E muitas das vezes vocês estão amargos com algumas pessoas. Tem amargura no seu coração, tem amargura, tá amargo. E não tem como fluir amor daí, se é amargo. Ah, eu sou amarga com essa, mas com essa eu sou amor. Não, isso é fingimento mesmo. Tem que ser amor para que o Espírito de Deus comece a trabalhar e operar. Muitas das vezes, esses tipos de sentimentos estão impedindo os milagres acontecer no meio do povo. Por isso, as igrejas, hoje, o Espírito Santo de Deus não flui como fluía antes, porque não há uma genuinidade dos sentimentos. Há sentimentos contrários. E quando você tem um sentimento contrário a alguém, e você vai orar por essa pessoa, o Senhor não vai escutar a sua oração, porque o próprio coração seu funciona como uma oração contrária. Sua boca pode abençoar essa pessoa, mas o seu coração não quer abençoar essa pessoa, porque você está ressentida com essa pessoa. Você pode jejuar por essa pessoa, você pode orar por essa pessoa, mas não vai acontecer milagre na vida dessa pessoa, transformação na vida dessa pessoa, porque essa pessoa está presa aqui no seu coração. Seu coração está cheio de mágoa com ela. O perdão não é que cura e traz restauração? O amor cura e traz restauração? Então vamos consertar o que está aqui primeiro, porque o que está aqui determina muita coisa em relação à vida espiritual minha e operar do Espírito Santo na vida das outras pessoas e na minha também. Glória a Deus, aleluia. João 4:8 fala: o que não ama não há conhecido a Deus, porque Deus é amor. No 11 fala: amados, Deus nos ha amado assim. Se Deus nos tem amado assim, devemos também nós amarmos uns aos outros. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Então, eu estava nesse sonho como testemunha. Eu estava testemunhando da vida dessa pessoa, vendo tudo que o Senhor me mostrava. Então, eu estava sentada aí e esse anjo que estava do meu lado me fala: olha, essa pessoa vai aparecer num programa de televisão. Você pode ligar para esse programa e ele conversa comigo e na minha mente. E você pode ligar e saber e falar com ele. Eu falei: olha, como eu vou falar com essa pessoa se eu não tenho nome? E aí eu vejo na frente que o meu marido e os meus filhos estavam no ponto do ônibus e que o ônibus passou e levou eles. Mas eu não podia ir com eles porque eu ia seguir testemunhando. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou explicar essa parte, mas os entendidos vão entender o que significa. Os que estão me seguindo vão entender o que significa. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, vamos seguir testemunhando até o último. Até o último vamos testemunhar e temos que cumprir essa missão como testemunhas. Os chamados para testemunhar, eles vão ter que cumprir a missão até o último. Glória a Deus, aleluia. E o que o Senhor me falava em relação, eu falava: Senhor, por que me mostrou a vida de uma pessoa dentro de uma carteira? Ele falou: porque a vida, eu te mostrei o passado dessa pessoa, eu mostrei o presente dessa pessoa, não foi? Eu falei: foi. Eu falei assim: porque muitos dentro do meu povo têm carregado o passado no bolso.
não abandonar o passado. Vocês que não abandonaram o passado, que não renovaram as suas vidas, que não se entregaram verdadeiramente para o Senhor, se entregaram pela metade para o Senhor, necessita abandonar o passado de vocês. E muitos, não necessariamente o passado, porque o passado aqui pode estar sendo relacionado, o Espírito Santo pode estar falando em relação a coisas que vocês não perdoaram no passado, coisas que aconteceram com vocês que vocês guardaram nos seus corações. Então vocês carregam isso em vocês e que vocês têm que se limpar disso, vocês têm que perdoar esse passado de vocês. E outras que carregam o passado porque não abandonaram também condutas do passado. Não se converteram, mas continua sendo o mesmo do passado em relação a caráter. Não renovaram suas mentes. Por isso tem essa mente dentro da igreja, essa mente com indiferença, essa mente mundana dentro da igreja, porque realmente não se converteram, não abandonaram o passado. Por isso o Senhor me falou que o motivo da carteira, que ele me mostrava a carteira e a vida dessa pessoa dentro de uma carteira, é porque as pessoas estão levando a vida, o passado delas no bolso. E em relação à televisão, que o anjo me falava, busca essa pessoa na televisão, que você vai encontrar com ela, porque muitos querem fazer a obra de aparência para os outros ver, para aparecer para os outros e para crescer na mídia. Isso o Senhor me falava. Muitos querem aparecer e crescer na mídia, ser os melhores, ser os grandes na mídia. Então, onde eles estão, por isso o Senhor me mostrava isso, que ele ia aparecer nessa TV. Porque, glória a Deus, aleluias, porque estão aí para aparecer. E outra coisa que o Senhor me falou também, que muitos estão cumprindo alguns chamados como se fossem profissionais em relação a trabalhadores de uma empresa que cumpre até aí, nada mais. Até aqui. Cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério como se fosse um trabalhador que bate cartão. Não tem esse compromisso do chamado, do verdadeiro chamado. Estão aí pelo salário, estão aí pela comodidade, pelo dinheiro que recebem, pelos benefícios que recebem, por estar na mídia, mas não tem compromisso com a palavra do Senhor. Não tem um compromisso genuíno, perfeito, que o Senhor quer que tenha, para estar pregando, e fazem a obra por amor, fazem a obra com segundas intenções, fazem a obra porque para eles é um posto de trabalho, nada mais. Não porque realmente amam o seu chamado e tem compromisso com o chamado. Isso o Espírito Santo de Deus me falou, me disse. Glória a Deus, aleluias. Romanos, amados irmãos, Romanos 12:2 fala assim: não os conformeis a este século, senão transformaos por meio da sua renovação do vosso entendimento, para que comprovais qual é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Não podemos conformar com o mundo. E muitos deixam o mundo, essas coisas, coisas do mundo, entrar dentro de nós, entrar dentro do nosso comportamento, entrar dentro das congregações, trazer contaminação do mundo, porque isso contamina. Então, muitos conformam com a situação e deixam as coisas acontecer e não se transformam com a renovação do seu entendimento, a renovação da sua mente, dos seus pensamentos. Vocês não podem pensar como vocês pensavam antigamente. O passado ficou no passado. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Tem que abandonar esse passado do seu bolso.
Tem que abandonar essa forma de viver, essa forma de pensar, essa forma de fazer as coisas. Hoje você é uma pessoa renovada no Espírito Santo de Deus e tem que deixar Ele usar-te em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E no 9 fala, o amor seja sem fingimento. Por quê? Porque muitos fingem. Amados, não podemos ser fingidos nas coisas do Senhor. Não podemos subir no altar fingindo que amamos o outro pastor que senta do nosso lado. Não podemos ir adorar a Deus fingindo que amamos e suportamos a irmã que tem um difícil caráter. Temos que pedir perdão ao Senhor e falar, Senhor, olha, eu tenho indiferença com essa irmã. Não é irmã, é você mesmo. Se a indiferença saiu no seu coração, se o sentimento vem no seu coração, é você que tem que ir para o Senhor para se arrepender, pedir perdão e orar. Não é a irmã que está errada, é você que está errado. E quem vai perder a salvação por causa disso é você, não é a irmã, não. Vai ver que ela está super bem diante da presença do Senhor. E quem está com a indiferença e quem está com o fingimento é você. Então o 9 diz que o amor não seja fingido. Aborrece o mal e segue o bem, amando uns aos outros com amor fraternal e com honra. Você tem que honrar as pessoas, porque fazendo o que você está fazendo, você está desonrando, e quando você desonra as pessoas, você desonra a Deus. Então você não está servindo a Deus como deveria servir, preferindo uns aos outros. Glória a Deus. Temos que dar preferência para as outras pessoas. Temos que amar as outras pessoas mais do que eu mesmo. E vocês, com esse fingimento de vocês estão amando mais vocês mesmos. Vocês dão mais valor aos sentimentos maus de vocês mesmos, porque isso é um sentimento mau. Essas coisas, esses sentimentos, essa indiferença, isso não provém de Deus. Isso não vem da parte de Deus. Vocês começam a consertar, a orar ao Senhor, porque aí tem mão do Satanás na sua vida. Você pode começar a repreender esse espírito de inveja, esse espírito de indiferença, esse espírito de ódio, esse espírito de desamor, porque são espíritos malignos que está se colocando diante de você e diante dessa pessoa, entre meio vocês, para semear indiferença, para semear contenda e divisão nesse lugar. E isso não fica bom para você, porque isso é contra você mesmo. Então, se Deus está mostrando através dessa pregação, o Espírito Santo de Deus está falando com você isso, em nome de Jesus, comece a orar e conserta diante do altar do Senhor. Porque a salvação é individual. Se eu estou falando isso é pela misericórdia do Senhor, porque Ele me deu esse sonho e me pediu para fazer essa pregação em relação a isso. Não é de mim. É o Espírito Santo de Deus que me deu essa revelação e me disse para fazer essa pregação. Se ela chegou até você, em nome de Jesus, espero que não seja para você, mas se é para você, dá glória a Deus pelo amor que Deus tem pela sua vida, porque Deus está te dando a chance de consertar enquanto é tempo. Porque se as portas da graça fecham e você com esse coração, com esses sentimentos, você não entra dentro das portas da graça. Porque estamos num tempo agora da balança, aonde o Senhor está colocando os nossos sentimentos. Tudo que está aqui, Deus está colocando em balança e pesando para fazer a medida. Ele faz uma medida para ver quem vai passar pela grande tribulação e quem não vai. E a porta da graça, ela tem um tempo para poder fechar. E ela não vai fechar quando você pense que ela vai fechar, não. Ela já vai fechar e não demora a fechar. Por misericórdia dos que já estão buscando na presença de Deus e santificando. Glória a Deus, aleluias. Gostaria de explicar mais, pero no momento certo o Senhor vai trazer palavras para vocês em nome de Jesus, de acordo à sua vontade, de acordo com o seu querer.
Mas qualquer coisa, você tem que estar orando em relação a coisas que você escutou, seja de qualquer pessoa que seja. Estamos em tempos perigosos e você tem que buscar discernir o que está certo, o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Se você escuta algo de mim ou de qualquer outra pessoa que você não concorda, que não concorda com os estudos que você fez, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus para trazer claridade para você, para saber se isso vem da parte do Senhor ou não. Porque nesse último tempo, o Senhor está revelando muitos mistérios. E para fariseus, os mistérios de Deus não servem. Porque eles não aceitam as coisas que vêm da parte do Senhor. No entanto, os fariseus negaram a Jesus. Não aceitaram. E hoje em dia estamos num tempo onde muitos fariseus estão se levantando e negando a vinda do Senhor Jesus. Negando explicitamente. A história volta a acontecer novamente. Então, nós, como igrejas, temos que estar com os olhos espirituais muito abertos nesse tempo, em nome de Jesus. O Senhor vai estar te dando o direcionamento, ora a Ele. Ele tem a necessidade, o Espírito Santo de Deus já está sendo derramado sobre a terra, de Joel 2, e o Senhor vai trazer a claridade que você necessita, as revelações que você necessita. Se você se colocar na condição de receber essas revelações, Ele vai estar entregando essas revelações para você. Talvez coisas maiores que tem entregado para mim, vai entregar para você. Porque é a vontade de Deus fazer você crescer espiritualmente. É a vontade de Deus ministrar azeite sobre a sua lâmpada. E o azeite é ministrado através da palavra dele. Os mistérios do Senhor são revelados através da sua própria palavra. Oração, jejum, palavra, palavra e palavra. Então tem que ler a Bíblia. Se você não ler, como que você vai saber? Como que você vai saber se essa pessoa vem da parte do Senhor com essa palavra ou não? Glória a Deus, aleluias. Amados, o meu tempo já está. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Estamos orando por cada um de vocês que vê os nossos vídeos. Estou, em nome de Jesus, jejuando pelas suas vidas, para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida com um azeite, com revelação, em nome de Jesus, acendendo esse fogo do Espírito na sua vida, trazendo revelação, te colocando nessa condição maior espiritualmente, te fazendo crescer em nome de Jesus, porque nós como igrejas necessitamos estar preparados para tudo que vai vir nos próximos dias. Já começou, tá? As coisas já começaram a acontecer, muitos profetas avisaram e já começou a acontecer, tá, amados irmãos? Então vamos ficar atentos em nome de Jesus aos sinais que o Senhor está nos dando. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço.